Segue-se a apresentação de Magnum Garzilo, IT Partners Account Manager da Schneider Electric, com o tema Edge Computing, impulsionador da sustentabilidade. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço primeiramente a presença de todos. Espero que possam ver aqui. Espero não vos deixar um pouco tonto com a quantidade que vou caminhar aqui, para deixar um pouco a apresentação um pouco mais leve. Como vocês podem ver, me chamo Magnum Garzilo Joaquim. Até ano passado eu estava aqui em Portugal, na equipe da Schneider APC, com meus colegas que estão aqui hoje, o André e a Ana. E desde o ano passado, então, estou em Espanha, mas continuo como account ibérico. Fui convidado hoje, então, para estar aqui para apresentar uma parte do que é sustentabilidade. Sabemos que é um tema muito abrangente. Hoje mesmo, durante todo o dia, ouvimos falar aqui sobre talentos. Hoje de manhã, na mesa redonda aqui, ouvimos o Luiz Lança, da Logicalis, comentar a importância do discurso de sustentabilidade para se tornar um grande MSP, que foi o foco da mesa redonda hoje pela manhã. E eu sei que 15 minutos, um quarto de hora, não é suficiente para apresentar tudo aquilo, ou a importância que tem esse tema hoje para o mercado, né? Sabemos que é um tema que está em alta, todos os clientes finais, todos os fabricantes, todos os parceiros, enfim, todo o mercado fala de sustentabilidade. E hoje, especificamente aqui, vamos falar de ESG e mais em específico sobre a parte de energia, ok? Desde alguns anos, sempre ouvíamos falar que no futuro teríamos problema com mudanças climáticas, né? Isso sempre foi algo que nos foi transmitido a ideia de que seria futuro. E já podemos ver aqui, como nesses breves vídeos, que estamos a viver isto, né? Aqui em Portugal, como por exemplo, durante o período de verão, temos imensas queimadas nas áreas florestais. Califórnia, a mesma coisa, né? Digamos que aqui na linha central do planeta temos esse grande problema de queimadas ao redor do mundo, no Brasil, que é de onde eu venho também, um país tropical, onde nunca se pensou ter incêndios, a Amazônia está a arder todos os anos, né? Então, já não é mais um tema de futuro, é um tema de atualidade. E nós estamos hoje, neste momento, num período de inflexão, onde nós estamos a viver um período de crise energética, certo? Crise energética essa muito impulsionada pela retomada econômica do pós-pandemia. O pós-pandemia, nós tivemos um período de recessão econômica durante a pandemia, e quando saímos da pandemia, tivemos a economia acelerar. E, de encontro a isso, tivemos, infelizmente, a guerra da Ucrânia, né? Então, a conjunção da retomada econômica mundial com a guerra da Ucrânia nos levou a uma recessão ou a uma escassez de energia ao redor do mundo. E, como eu disse antes, nós estamos vivendo mudanças climáticas. Então, nós estamos, nesse momento, vivendo a inflexão desses dois momentos. O que é a crise energética, né? É aquilo que nós hoje podemos perceber, infelizmente, nos nossos bolsos, né? A indústria hoje sofre com falta de energia, com custos elevados, com escassez. Nós tivemos que transformar, eu digo Europa, né? Tivemos que passar a ter fornecimento de onde vinha antes do leste europeu, estamos hoje a ter fornecimento de gás, por exemplo, da América do Norte, né? Isso é uma crise energética, né? E, por outro lado, nós temos as crises climáticas, né, que são as mudanças climáticas, que é tudo aquilo que eu comentei antes, as inundações, os incêndios, as queimadas, o derretimento dos gelos hoje nos polos, né, tanto norte quanto sul. Então, crise energética e crise climática são coisas que nós estamos vivendo hoje. E, novamente, nós estamos hoje num momento crítico, num ponto crítico da situação, que é onde nós vivemos tudo aquilo que é longo prazo, que seria, curto prazo, que seria crise energética, aquilo que nós temos que lidar no dia a dia, com aquilo que nós achávamos que era longo prazo, né? Que eram as mudanças climáticas, que sempre nos foi passado a mensagem de que um dia isso iria acontecer. E, infelizmente, estamos a viver isso. Qual que é a solução para isso?
Agora eu vou lançar uma pergunta e eu gostaria que vocês pensassem e me respondessem no final da apresentação. Quem de vocês, ou vocês imaginam qual que é o percentual hoje na pegada de carbono que a responsabilidade é da energia? Quando eu digo energia, é geração, transmissão e consumo de energia. Eu acredito que aqui, talvez alguém saiba, mas muita gente erra essa resposta. Então, eu gostaria que vocês pensassem e respondessem no final da apresentação. Eu volto ao tema. Qual porcentagem hoje representa a pegada de carbono dentro da energia? Nós sabemos que, para nós termos hoje um ambiente, né, uma mudança, uma melhoria no sistema, nós precisamos descarbonizar a energia. Né? Descarbonizar a energia, hoje nós pensamos como fonte de energia renováveis, né? Energia solar, energia eólica, enfim, todo tipo de energia limpa. Mas, infelizmente ou não, a descarbonização da energia é somente uma face da moeda. Né? Hoje, para que nós possamos ter uma melhoria na questão de sustentabilidade e de ambiental ao redor do mundo, nós precisamos ser mais eficientes. Não basta ter energia limpa, nós precisamos reduzir o consumo. Né? Como é que nós fazemos isso? Hoje, toda a gente sabe, toda a gente fala em veículos elétricos, em eficiência energética. Né? Então, hoje, se nós pensarmos que X% que vocês vão me responder depois, da quantidade de carbono é gerada pela energia, ok, é um valor representativo muito importante, mas nós não podemos pensar só na descarbonização. Nós temos que pensar também na questão do quanto nós somos eficientes, tanto na utilização quanto na geração dessa energia. E isso, nós da Schneider, chamamos de eletricidade 4.0. Né? Eletricidade 4.0 para nós é quando nós tornamos mais eficiente o sistema, sendo digital, e descarbonizando a energia. Okay? Então, isso para nós é eletricidade 4.0. Ou seja, ser mais eficientes, fazer medições através da digitalização do nosso consumo de energia e tornar a nossa eletricidade com menor pegada de carbono, nós nos tornamos mais sustentável. Okay? Isso para nós é energia 4.0. E se vocês pensarem, ok, o tema de sustentabilidade está em alta, então a Schneider hoje traz aqui esse tema justamente para chamar a atenção. Não. Se vocês olharem o nosso histórico, tanto na internet quanto em revistas, vocês vão ver que o nosso CEO, nosso antigo CEO que mudou agora, Jean-Pascal Tricoire, começou isso. Aqui está há 15 anos, mas eu diria que muito mais. Há muito mais tempo atrás, a Schneider começou a se preocupar nessa questão da sustentabilidade. Né? Ano após ano, nós criamos métricas, nós criamos targets para que possamos atingir isso. E aqui vocês podem ver, por exemplo, desde 2005, alguns KPIs que foram criados e foram atingidos. Né? Tanto que em 2020 ou 2021, não me lembro bem agora o ano, creio que foi 2021, a Schneider foi eleita a empresa mais sustentável do mundo. Né? Então, isso não foi em vão, isso foi um trabalho de 15, 20 anos que resultou nesse reconhecimento a nível global. Né? Para nós temos 3 grandes pilares para a energia 4.0, desculpa. Né? Nós temos um approach integrado, que seria a parte de estratégia, onde nós podemos fazer medição, nós podemos fazer consultorias, ok? Nós, depois daqui, mais para frente, vou comentar um pouco sobre isso. Nós fazemos consultoria interna para que nossos parceiros ou nossos clientes possam ser mais estrategicamente sustentáveis. Digitalização, onde nós podemos fazer a monitorização, a identificação e receber esses informes do quão nós estamos economizando, gastando, ou seja, digitais. Né? E a descarbonização. Descarbonização, como que nós fazemos? Substituindo equipamentos que já estão há muitos anos, que já não são mais eficientes, eletrificando sistemas e reduzindo o uso de energia, sendo mais eficientes. Ok? Agora vamos falar especificamente do mercado IT. São dados muito interessantes.
né? Se nós falarmos hoje, o tema aqui é Edge Computing, né? Edge Solutions. Aqui nós podemos ver aqui nesse gráfico, por exemplo, que as aplicações de data center convencionais, elas vão, nos próximos 20 anos, elas vão dobrar o consumo de energia, certo? Quando nós olhamos, não está muito nítido o gráfico, peço desculpa, mas quando nós olhamos para soluções IT distribuídas, que são as aplicações Edge Solution, nós podemos ver aqui um aumento exponencial. Estou a falar aqui de 10 vezes o aumento no consumo de energia, né? Isso leva ao quê? Ou o que leva a isto? A necessidade de tratamento e processamento de dados locais, né? Quando nós falamos de Edge Solution, é quando nós temos um dado sendo processado aonde ele é gerado, né? Não levamos essa informação para uma cloud para que seja processado e depois tenhamos o dado processado, enfim. Isto é muito importante porque até 2025, 75% das empresas acreditam que os seus dados vão ser processados localmente. Ou seja, nós temos que focar como que nós vamos apresentar soluções Edge para o mercado sustentáveis, né? Como que nós podemos fazer isto, né? Através de ferramentas digitais, software. Aqui nós temos três características. Monitorização e gestão, onde nós podemos, como o próprio nome diz, monitorizar a nossa infraestrutura. Monitorizando, nós conseguimos saber onde nós estamos tendo maior consumo ou não, aonde nós temos uma vida útil de baterias, como, por exemplo, de uma UPS, onde nós vamos precisar fazer a troca dessa bateria e poder depois fazer uma reciclagem, ou seja, nós conseguimos monitorizar todo o ciclo de vida de um equipamento. Planear e modelar. Por que isso é importante? Hoje já se fala muito em modelagem e planeamento de um data center. O cliente, antigamente, ele planeava um data center para o momento, né? Ele não imaginava o crescimento para alguns anos. Nós sempre tivemos soluções modulares, nossos equipamentos sempre foram modulares, mas a parte do planeamento, ela nunca foi prioridade, coisa que hoje ela tem que ser. Como que nós podemos ser mais eficientes planeando o nosso data center ou a nossa solução Edge, pensando a largo prazo, né? E, por último, soluções customizáveis. O que é uma solução customizável? É fazer com que o nosso data center seja conectado com software de outras estruturas de um edifício, por exemplo. Quando nós estamos a falar de um BMS, certo? O BMS hoje, o BMS é o sistema que faz a gestão de edifícios, né? Building Management System. Quando nós fazemos a conexão de um BMS com a infraestrutura de data center, nós temos todo o nosso ambiente IT monitorizado. Então, isso é uma solução customizada. Então, esses são 3 pilares para nós digitais que faz parte desse processo. Como eu comentei antes, nós temos um núcleo de consultoria, né, interno, e também através do nosso canal de parceiros. Eu falei que ia deixar vocês um pouco tontos de tanto que eu caminhava. Nós podemos fazer consultoria para auxiliar os nossos clientes e parceiros para que eles possam reduzir, para que eles possam planear, como vocês podem ver, nós temos mais de 2.700 funcionários ao redor do mundo dedicados a esse tipo de trabalho, a consultoria de sustentabilidade. E aqui uma parte muito importante que eu recordo também, que foi comentado hoje de manhã aqui na mesa de debate, que é o nosso canal, o nosso sistema de parceiros, né? Nosso ecossistema de parceiros. A Schneider ela trabalha maioritariamente com parceiros, né? Muitos de vocês que estão aqui hoje sabem disso, inclusive são parceiros da Schneider, e nós buscamos priorizar a nossa relação com o mercado, com o usuário, com o utilizador final, através dos nossos canais de parceiro. Como? Influenciando e dando conhecimento para que eles possam fazer isso também. E a pergunta, né? Por que Schneider? Nós temos 3 pilares que nós podemos ajudar o mercado como clientes finais ou parceiros. Eficiência, transparência e conhecimento, né? Eficiência.
alcançar aqueles objetivos que os clientes têm dentro da sustentabilidade, transparência, análise de dados, visibilidade daquilo que está a ser consumido dentro da planta, e conhecimento, dar formações e consultoria, como eu comentei antes. Ferramentas digitais. Vocês vão recordar que eu comentei agora há pouco a parte de modelagem. Desculpem que às vezes me fogem as palavras em português e por causa do espanhol, mas a parte de modelagem e de modelar um data center e fazer o seu planeamento futuro. Nós temos hoje ferramentas que vocês conseguem fazer isto de forma credível, né? O que isso quer dizer? Vocês conseguem fazer hoje, através das nossas ferramentas, uma análise de quão eficiente vai ser a substituição de uma UPS antiga que está instalada para uma UPS nova. Em quanto tempo isso vai se pagar? Qual que é a economia de energia? Qual que é a economia em euros, falando em monetário? Qual que é a economia monetária que essa solução, que esse retrofit vai trazer? Então, através de ferramentas de planeamento. E o último ponto, que é muito importante, que é toda a economia circular de um equipamento. Hoje nós temos uma preocupação muito grande, que é nós projetamos um equipamento sustentável, mas o que vai ser feito dele no descarte? Como que nós tratamos desse equipamento futuramente? Então, nós reduzimos a pegada de carbono não somente economizando energia, mas fazendo todo o ciclo de reciclagem desses produtos. Okay? Então, fazemos a coleta, fazemos o transporte e o descarte dele de forma consciente. E, ao final, emitimos um certificado para o cliente dizendo, olha, aquele equipamento que nós dissemos para vocês que seria reciclado, cá está o certificado, para que vocês tenham certeza que nós fizemos como prometido. Okay? Economia circular. Mais especificamente falando de UPS, aqui vocês podem ver, por exemplo, o ciclo de vida de uma Smart UPS online. Então, nós começamos pelo desenho dela, sustentável, ela se tornando um equipamento eficiente, sendo possível fazer serviço o que quer dizer? Substituição de baterias, por exemplo, né? Reduzindo o tempo de manutenção, ou seja, o próprio cliente pode fazer a manutenção desse equipamento, não precisa de uma equipe especializada para isso, basta tirar as baterias e fazer a instalação, e depois a parte de reciclagem dessas UPS. Okay? Então, só para que fique claro, voltamos a falar dos 3 pontos. Sustentabilidade, nós vimos hoje durante todo o dia, é um tópico que está em alta, está sempre na agenda dos CEOs, das pessoas que tomam decisões hoje dentro das empresas. Nós precisamos ter estratégia, digitalização e descarbonização para construir uma solução sustentável e algumas ações para ganhar isto. Ok? Então, esses são os 3 pontos que nós comentamos aqui hoje. Lembrando que sustentabilidade não é possível discutir em 15 minutos, é muito mais do que isso. A ideia aqui hoje era que vocês pudessem ver que a Schneider não é uma empresa que começou a falar disso ano passado ou este ano, é uma empresa que trata a sustentabilidade como algo importante há muitos anos e que nós temos o discurso e a infraestrutura que vocês precisam para levar a mensagem ao mercado, tanto como parceiros, como integrador de sistemas ou até mesmo como cliente final, quando precisa ser promovida essa solução internamente. Okay? E agora eu gostaria, muito rapidamente, que eu já estourei o tempo aqui, peço desculpa, gostaria de saber se alguém aqui está disposto a responder a pergunta inicial. Qual que é a porcentagem de carbono responsável por a parte de energia? Alguém se arrisca? Quase lá. Quase lá. Mais alguém? Tá bem. Eu vou vos adiantar. 80%. 80% hoje da pegada de carbono é de responsabilidade de energia. Por isso que é tão importante tratarmos desse tema com alguma responsabilidade. Quando falamos de sustentabilidade, eu sei que é um tema que está como jargão, como toda a gente fala disso, mas para que nós possamos reduzir mudanças climáticas e crises energéticas, precisamos tratar a sustentabilidade com seriedade. Okay? Agradeço a todos pela presença. Até já.